Bem-vindo de volta. Nessa aula eu quero falar sobre a fábrica de contratos. Fábrica de contratos é um termo bem genérico. Basicamente é alguma coisa, um contrato, um objeto que crie contratos. E o EDRE.js ele tem uma abstração que ele chama de fábrica de contratos, que tem exatamente esse propósito, fazer o deploy de contratos. Então, o que a gente precisa para fazer o deploy de um contrato inteligente? A gente precisa apenas do seu bytecode, porque o bytecode é tudo que nós precisamos enviar para a blockchain. Então, na aula de hoje, a gente vai usar essa abstração do EDRE.js chamada Contract Factory para fazer o deploy de um contrato inteligente. Na última aula, nós fizemos uma transação. E aí, lembrando que uma transação para um endereço nulo, sem colocar o endereço, cria-se uma conta de contrato. Mas nessa aula a gente não vai fazer uma transação, vamos utilizar essa abstração Contract Factory, que por baixo dos panos acaba fazendo uma transação para o endereço nulo. Vamos ver como fazer isso. Eu vou aqui no Visual Studio Code, eu já criei um novo projeto Node, eu já criei alguns diretórios, contracts e scripts, eu já instalei o Ethers e o Solc. Também já escrevi um contrato inteligente, o mesmo da última aula, contagem, tem uma variável estado e uma função. Então vamos começar compilando para gerar a ABI e o bytecode. A princípio, para fazer o deploy, eu não preciso da ABI, porém como a gente vai usar a ABI para outra coisa, eu já vou gerar ela. Então lembrando, npx, solc, ABI, bin, e agora é o diretório, ponto, barra, contracts, barra, contagem, ponto, sol. Ele vai gerar os nossos dois arquivos. Então, enquanto ele está gerando, na pasta scripts, eu já vou criar um novo arquivo chamado deploy.js. Primeiro passo sempre, importar o ethers, const ethers, require ethers. E agora, para sair um pouquinho do padrão e para fazer algo diferente, ao invés de declarar uma função e executar posteriormente, eu já vou criar uma função chamada anônima, que não tem nome, e no mesmo instante que eu já criar ela, eu já vou executar. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, abre e fecha parênteses, async, abre e fecha parênteses novo, seta gorda, abre e fecha chaves. Veja que eu estou criando uma função aqui, só que ela não tem nome, é uma função anônima. E aí, antes do primeiro parênteses, eu vou botar um ponto e vírgula só para garantir que o interpretador está interpretando corretamente que isso aqui é o início de uma função anônima, e depois do último parênteses eu vou abrir e fechar novamente parênteses para dizer que ela deve ser executada. Então isso aqui é uma forma de declarar uma função e executar no momento da declaração. Então é uma coisa nova, mas se você quiser continuar definindo uma função e executando depois, não tem o menor problema. Então, o primeiro passo é o provedor. A gente sempre tem que ter um provedor, const provider, igual new address providers JSON RPC provider. Eu vou pegar lá o endereço lá no Ganache. A partir do provedor, a gente pega o signer, const signer igual await provider get signer. Muito bem, agora vamos começar, vamos instanciar esse objeto contract factory, que é do Ethers também. Então, const, eu vou chamar ele de contagem, com letra maiúscula C, para dizer que ele é uma abstração do contagem, new Ethers, contract factory, e vamos ver o que precisa. Na verdade, precisa de três coisas. Precisa da ABI, do bytecode e do signer. Então, a gente tem aqui a ABI e o bytecode. A princípio, eu não vou utilizar a ABI, vou só declarar uma função ABI. Eu vou deixar ele simplesmente uma array vazia, porque como esse contrato não tem nenhum construtor, eu não preciso da ABI, certo? Eu não vou executar função nenhuma nele. Mas depois a gente vai ver que a gente pode colocar ABI, não tem problema. E o bytecode certamente eu preciso. Eu vou pegar aqui o bytecode no bin, copiar, colar, 0x e o bytecode. Muito bem, e o signer a gente já tem. Então, lembrando aqui, novamente, primeiro a interface, a ABI, depois o bytecode e depois o signer. Agora a gente já tem uma abstração da contagem. Vamos agora fazer o deploy. A gente faz deploy da seguinte forma: contagem.deploy, abre e fecha parênteses, é um método dessa abstração contagem, vou fazer o deploy e eu vou pegar a instância desse deploy, quer dizer, a conta de contrato que foi criado, e vou chamar ela de contagem
dessa vez com C minúsculo. Então, a fábrica com C maiúsculo e a instância que foi criada com C minúsculo. Aqui eu vou botar await, porque tem que esperar, retorna uma promise, e aqui eu vou dar um console log do endereço. O endereço é, e aí para utilizar esse console log, eu estou utilizando o backtick, que é basicamente o símbolo da crase. Estou colocando o símbolo da crase aqui e o símbolo da crase no final. Não é aspas simples nem aspas duplas, é o símbolo da crase, porque aí a gente pode utilizar algo que se chama string literal ou template literal, que é aqui dentro, entre esses símbolos, nós colocamos $, abre e fecha chaves, e eu posso colocar algum objeto JavaScript. Por exemplo, eu quero o endereço da contagem, então contagem.address. Estou colocando o endereço dessa instância. Vou salvar, fechar aqui. E isso é tudo que eu preciso. Veja que eu criei uma fábrica de contratos e eu utilizei o método deploy. Vamos agora executar node scripts /deploy.js. Vamos ver o que volta. Veja, o endereço é 0x38. Então, nós fizemos o deploy desse contrato inteligente. Se nós executarmos novamente, ele vai fazer novamente um deploy para um outro endereço. Se eu executar novamente, vai fazer um outro deploy para outro endereço. Eu posso fazer 2 deploys se eu quiser. Por exemplo, const contagem 2 igual await contagem.deploy. Veja que eu estou fazendo 2 deploys. Vou colocar então 2 consoles log, o endereço do contagem 2. Vou salvar e vou executar. Contagem 2 not defined. O que eu fiz de errado? Contagem. Eu botei contatem. Contagem. Agora sim. Tem algo errado aqui. Constagem, tá? Eu tô meio ruim. Constagem. Pronto, agora eu vou executar. Ele vai fazer 2 deploys. Vejam, um para o endereço 83, o outro 5C. Se a gente for lá no Garage, veja que ele fez vários deploys. Vamos ver aqui embaixo. Olha, 5C e o 83. Então foram 2 transações porque eu executei o método deploy 2 vezes. Então, nessa aula nós vimos como utilizar a abstração Contract Factory para fazer o deploy de contrato inteligente. E esse Contract Factory é importante porque muito em breve nós vamos começar a estudar o Hardhat, que é um framework para compilar, testar e fazer o deploy de contrato inteligente. E o Hardhat usa o Ethers e o Hardhat usa o Contract Factory para fazer o deploy dos contratos inteligentes. Então, espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima.